Pessoal, cada vez mais parlamentares têm se levantado contra a reforma da Previdência e dessa vez muitos se reuniram para buscar estratégias para que essa reforma não passe. Veja o que eles disseram sobre a reforma da Previdência. Fez 67 discursos aqui nesse plenário contra a reforma da Previdência. E agora apresenta um projeto que é um verdadeiro massacre dos trabalhadores, que impede o trabalhador, na prática, de se aposentar, que faz com que o trabalhador e a trabalhadora tenham que contribuir 40 anos para poder ter direito a receber um salário mínimo. É um verdadeiro absurdo. Ele teve a desfaçatez de apresentar esse projeto que não mexe com os militares, que mantém o acúmulo de pensões e aposentadorias por militares, por juízes, por promotores, pela cúpula, pelo extrato mais alto dos mais ricos. Nós vamos combater esse projeto aqui. Queremos denunciar a existência de matérias estranhas na nova reforma da Previdência. Nós não podemos tolerar que se utilize a reforma da Previdência para beneficiar qualquer categoria que seja. Isso todos nós sabemos, tem o nome de jabuti. Jabuti é inserir uma matéria dentro de um quadro legislativo que não tem nada a ver. O não pagamento da multa de 40% pelo empregador, quando despede um aposentado, é de uma injustiça medonha. E isso é jabuti porque o projeto é para resolver buraco de previdência, não é para satisfazer interesses exclusivos de alguns que querem despedir aposentados e não pagar os 40% do INSS. Isso é um absurdo, é uma matéria da Previdência. Portanto, que leve, senhora presidente, que leve isto para a Voz do Brasil, e fica a minha denúncia contra jabutis em qualquer matéria, como vem decidido o Supremo, particularmente na ADI 5127. Não cabe jabuti em nenhum outro projeto. Senhora presidente, colegas parlamentares, a apresentação da nova proposta da reforma da Previdência, protocolada que foi nessa Casa Legislativa pelo próprio presidente da República, revela-se prova cabal, irrefutável, de que a eleição do presidente Jair Bolsonaro representou o maior estelionato eleitoral da história política recente do Brasil. Não vai pular carnaval. O presidente Jair Bolsonaro, quando deputado e candidato, por 67 vezes usou dessa tribuna para se posicionar contra a reforma da Previdência. Dizia ele que a reforma da Previdência, apresentada pelo governo anterior de Michel Temer, era uma desgraça. Dizia ele que a proposta da reforma da Previdência, que tramitava nessa casa, era uma proposta desumana, porque estabelecia a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Dizia ele que a proposta da reforma da Previdência que tramitava nessa casa era injusta com os professores, com as mulheres, com os idosos. Pasmem, senhores parlamentares, todos que nos acompanham pela TV Câmara, que este mesmo senhor, hoje presidente eleito do Brasil, apresenta a essa Casa Legislativa uma proposta ainda mais perversa, ainda mais maldosa do que aquela que ele já caracterizava como ruim, injusta, maldosa e perversa para o povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro tem razão. Trata-se de uma desgraça, permita-me usar o termo, esta proposta da nova reforma da Previdência, que penaliza o povo brasileiro de uma forma geral e de forma muito especial aos idosos,
às mulheres e aos agricultores familiares. Em quase todos os artigos, as mulheres brasileiras serão penalizadas com ampliação de idade mínima, dentre outras maldades. Os agricultores familiares do Brasil vão ter que contribuir por 20 anos, e uma idade mínima de 60 anos, ampliando, inclusive, mais 5 anos para as mulheres. E os idosos do Brasil também serão penalizados com o pagamento de, inicialmente, até R$400 de benefício por mês. Tem razão, portanto, o presidente, que então, na condição de deputado e candidato, mentiu para o povo brasileiro, enganou o povo brasileiro se posicionando contra uma reforma que era menos ruim, menos maldosa, menos perversa do que a própria reforma que ele teve o cuidado de vir pessoalmente protocolar nessa Casa Legislativa. Não, mais uma vez, a reforma da Previdência do governo. Senhor presidente, que o Brasil discute a reforma da Previdência. Há 30 anos, o discurso se repete e os culpados são sempre os mesmos. Sempre colocam culpa nos trabalhadores e servidores públicos. Agora também nos militares. No Brasil, regredimos para um sistema que força o trabalhador a se aposentar cada vez mais tarde e com ganhos cada vez menores. Pergunto a vossas excelências, qual será a contribuição da elite para essa reforma? Apresentei já aqui para vários senadores e senadoras um requerimento para discutirmos as contribuições que cada setor da sociedade dará. O governador Flávio Dino, os governadores mais bem avaliados desse país, governa sim para os pobres. E ele não fala sem ler texto. E ele largou a magistratura para fazer política e não é um aposentado da magistratura. Portanto, não fala em causa própria. E me parece que a deputada que me antecedeu não leu o texto da PEC. Acho que ela leu a propaganda, leu a cartilha, leu o PowerPoint, mas não leu a proposta de emenda constitucional. De fato, ela não estudou a PEC. Porque, na verdade, a proposta de emenda constitucional que chegou nessa casa da reforma da Previdência, de um governo que não preza pela transparência, porque ontem aqui foi derrotado, porque tentou diminuir a transparência do governo, tentou aumentar o sigilo de documentos públicos e foi derrotado por uma ampla frente de parlamentares aqui. Na verdade, o que ele faz com a reforma da Previdência é atingir 83,4% dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Essa proposta não atinge privilégios, deputada. Essa proposta arrebenta com a Previdência de 83% dos trabalhadores mais pobres desse país e particularmente atinge as mulheres. Essa proposta, deputada, tira o benefício de prestação continuada dos idosos, porque traz de um salário mínimo para R$400 o benefício de prestação continuada. Reduz o benefício dos trabalhadores de pouquíssimos salários e mais de 40% o cálculo do benefício. A cozinheira, provavelmente, que trabalha na sua casa, ao invés de ganhar 2 salários mínimos ou 1,5 salário mínimo de aposentadoria, vai ganhar 1,5 salário mínimo de aposentadoria e com uma idade aumentada pelo cálculo do benefício da proposta do seu governo. Os trabalhadores rurais, as mulheres da roça, terão que trabalhar 5 anos mais, com uma carência 5 anos maior, fazendo 4 jornadas de trabalho no campo. As pessoas com deficiência, deputada, não poderão mais receber o benefício de prestação continuada se estiverem vendendo bala no trem, porque não podem mais ter nenhuma remuneração para receber o benefício de prestação continuada. Exatamente, são as mulheres que ganham pensão por morte, são as mulheres, na maioria, que ganham pensão, que não terão mais a pensão vinculada ao salário mínimo, porque poderão ganhar menos do que o salário mínimo. São exatamente os trabalhadores mais pobres
que sofrerão absurdamente com a reforma da Previdência, que, aliás, quero dizer a este plenário, toda a Previdência que está dentro do sistema de Seguridade Social será desconstitucionalizada, será jogada para a lei complementar. Enquanto isto não acontecer, estaremos todos discutindo as disposições constitucionais transitórias. E eu pergunto, cadê a aposentadoria das Forças Armadas que não vieram junto? Cadê a aposentadoria de determinados sistemas que têm aposentadorias mais elevadas, mesmo que reconhecemos as suas especificidades? Por que não veio junto? Cadê o combate aos privilégios, deputada? Cadê o combate aos regimes especializados? Por que é que tiraram a aposentadoria compulsória do judiciário desse texto e jogaram para a lei complementar? É para poder nomear ministro do Supremo Tribunal Federal? É para isso que fizeram? Por que será que o presidente da República está oferecendo cargos comissionados para aprovar a reforma da Previdência? Ora, esta reforma da Previdência não atinge privilégio. Por que não se toma medidas para combater 460 bilhões de sonegação das grandes empresas desse país? Por que não se toma medidas para gerar empregos nesse país? São 3 milhões de desempregados, são os desalentados, são mulheres precarizadas, desempregadas, são professoras que terão a idade igual a dos homens, depois de ficar o dia inteiro em pé em sala de aula, com a carência aumentada para 30 anos de contribuição. Então não me venham falar em combate ao privilégio, não me venham falar em mais pobres, porque são esses que sofrerão com a reforma da Previdência deste governo. E não venham atacar um governador ilibado, bem avaliado nesse país, porque ele não merece o seu ódio e a sua intolerância. Ele tem o direito à crítica, até porque é assim que vive a democracia. Muito obrigado. Bom, pessoal, você concorda com eles? Deixe sua opinião aqui nos comentários e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.